Olá pessoal, aqui com vocês professor João, Geografia. Nessa série de vídeos discutiremos aí mais uma questão aí do Enem, agora do Enem de 2012, tá? Então a questão 4 do Enem de 2012 diz o seguinte: como você pode ver na tela, o item 1 diz o seguinte: o recurso ao terror por parte de quem já detém o poder dentro do Estado não pode ser arrolado entre as formas de terrorismo político, porque este se qualifica, ao contrário, como o instrumento ao qual recorrem determinados grupos para derrubar um governo acusado de manter-se por meio do terror. O item 2. Em outros casos, os terroristas combatem contra o Estado, de quem não fazem parte, e não contra um governo, o que faz com que sua ação seja conotada como uma forma de guerra, mesmo quando por sua vez não representam um outro Estado. Sua ação aparece então como irregular, no sentido de que não podem organizar um exército e não conhecem limites territoriais, já que não provém de um Estado. Tá? Então tá aí, no primeiro item aí, né, a gente fala de grupos terroristas, né, que se qualificam como instrumento, e utilizam aí o terrorismo como instrumento ao qual recorrem determinados grupos para determinar um governo acusado de manter-se por meio do terror, tá? Na primeira parte. E na segunda parte aí, ele se refere aí a terroristas que atuam aí em diferentes áreas, diferentes territórios, tá? No primeiro item a gente observa aí como um terrorismo dentro de um país, no segundo item aí como um terrorismo aí de um grupo já em outros países. Então, de acordo com as duas afirmações, é possível comparar e distinguir os seguintes eventos históricos. O item 1 na tela. Os movimentos guerrilheiros e de libertação nacional realizados em alguns países da África e do Sudeste Asiático entre as décadas de 1950 e 70 são exemplos do primeiro caso, ou seja, são exemplos aí movimentos guerrilheiros na Ásia, na África e no Sudeste da Ásia de libertação nacional. É exatamente o que está dizendo o item 1. Esse terrorismo do item 1 lá acima, ele coloca aí que é o terrorismo que acontece dentro das fronteiras nacionais. Vejam aí que, aí uma tentativa de libertação de algum grupo dentro de uma nação. Então o item 1 aí corresponde ao primeiro caso de cima. Então está correto o item 1, tá? Esse terrorismo aí de 1950 e 70, ele se enquadra no terrorismo dentro do próprio Estado, dentro do próprio país. Item 2. Os ataques ocorridos na década de 90, como as embaixadas de Israel em Buenos Aires, dos Estados Unidos no Quênia e na Tanzânia, e ao World Trade Center em 2001, são exemplos do segundo caso. Exatamente isso também está correto. Observa aí que ele fala aí que às vezes o terrorismo acontece num local e a sua origem é de outro. Por exemplo, no caso do World Trade Center aí, o terrorismo foi promovido pela Al-Qaeda, um grupo terrorista da Ásia, mas essa ação vai acontecer na América do Norte, nos Estados Unidos, em outro continente. Então, o item 2 aí também está correto, tá? E aí o item 3, os movimentos de libertação nacional dos anos 1950 e 70 na África e Sudeste Asiático e o terrorismo dos anos de 90 e 2001 foram ações contra o inimigo invasor e opressor, e são exemplos do primeiro caso. Ora, nós vimos que o item 1 ele se refere ao primeiro caso e o item 2 aí se refere ao segundo caso. Então o item 3 ele está errado. Ele está dizendo que os dois exemplos aí, tanto o 1 como o 2, eles são exemplos do primeiro caso. Nós vimos que não são. O item 1 ele é exemplo do primeiro caso, número 1 e o item 1 é exemplo do primeiro caso, enquanto que o item 2 é exemplo do segundo, tá? Então a resposta correta aí da questão vai ser letra C novamente, né? O item 1 e o item 2 eles estão corretos, tá? O item 1 abaixo corresponde ao item 1 acima e o item 2 abaixo corresponde ao item 2 acima. Resposta letra C, tá? Nós temos aí dois exemplos de grupos terroristas. Um que atua a nível local, no nível do próprio país, né?
como movimentos guerrilheiros de libertação nacional, e o número 2 aí como exemplos aí de terrorismo que o grupo se localiza em um território, mas que atua em outro, tá? Então esperamos aí ter contribuído um pouquinho para o aprendizado de vocês. Até a próxima.